no banco, tentei fechar a conta da minha esposa falecida e ouvi: Senhor, ela esteve aqui ontem. Eu estava parado na frente daquela gerente, segurando a certidão de óbito da minha Helena com as mãos tremendo. 15 dias. Fazia apenas 15 dias que eu tinha enterrado a mulher da minha vida, a companheira de 32 anos. Ainda sentia o cheiro das flores do velório grudado na minha roupa. Ainda ouvia o som da terra caindo sobre o caixão. Fui ao banco naquela manhã de terça, porque precisava resolver as questões financeiras, fechar a conta conjunta, cuidar dos trâmites. Era a última coisa que eu queria fazer, mas precisava ser feito. A gerente pegou o documento, olhou para a tela do computador, franziu a testa e ficou pálida. Ela olhou para mim, depois para o documento, depois para a tela de novo. Senhor Antônio, ela começou, e a voz dela estava estranha. Isso não pode estar certo. Meu coração disparou. O que não pode estar certo? Ela respirou fundo como se estivesse reunindo coragem. Senhor, segundo nosso sistema, a senhora Helena esteve aqui ontem, pessoalmente. Ela fez um saque de R$ 40.000 e acessou o cofre. O mundo girou. Minhas pernas fraquejaram. Eu devo ter ouvido errado. Isso é impossível. Minha esposa morreu. Senhor, eu entendo que isso deve ser um erro do sistema, mas... Ela hesitou. As câmeras de segurança registraram tudo. Ela apresentou documentos, assinou, conversou com o caixa. Minha boca ficou seca. Eu quero ver essas imagens. A gerente chamou o supervisor, me levaram para uma sala nos fundos. E lá, na tela fria daquele monitor de segurança, eu vi Helena, minha Helena, viva, sorrindo para o atendente, assinando papéis, saindo pela porta com uma bolsa nas mãos. Aquela mulher que eu tinha chorado, que eu tinha velado, que eu tinha visto sendo coberta de terra, estava viva. E naquele momento, tudo o que eu acreditava desmoronou. Meu nome é Antônio Carlos Mendes. Tenho 58 anos. Construí uma vida inteira baseada em trabalho honesto, caráter e família. Durante 32 anos, acordei todos os dias ao lado da mesma mulher, Helena, minha Helena, professora aposentada, sorriso tranquilo, mãos que sempre cheiravam a creme de lavanda. No dia 23 de setembro, voltei para casa depois de resolver uns problemas na distribuidora e encontrei ela caída na sala, fria. Os paramédicos confirmaram: infarto fulminante. Ela tinha apenas 54 anos. Os dias seguintes foram um borrão de gente entrando e saindo, abraços que não aqueciam, palavras que não consolavam. O velório foi no mesmo lugar onde velamos meu pai 5 anos atrás. Caixão fechado. Foi orientação do médico legista. Disse que era melhor assim. Meu filho Marcelo veio de Moema com a esposa. Ficou o tempo todo grudado no celular, como sempre. Minha cunhada Júlia não saiu do meu lado. Organizou tudo, escolheu as flores, falou com o padre. Enterramos Helena numa manhã de sábado. Céu azul, sol forte demais para um dia tão escuro. Joguei a primeira rosa sobre o caixão e senti que uma parte de mim descia junto naquela cova. Nos dias que se seguiram, a casa ficou grande demais, silenciosa demais. Cada cômodo guardava a presença dela. A xícara preferida ainda estava no escorredor. O roupão ainda pendurado atrás da porta do banheiro. O perfume ainda no criado mudo. Júlia aparecia todo dia, trazia marmita, perguntava se eu estava comendo, se estava dormindo. Antônio, você precisa cuidar de você. Helena não ia querer te ver assim. Eu agradecia, mas mal tocava na comida. Foi Júlia quem lembrou das questões práticas. Antônio, você vai precisar ir ao banco, resolver as contas, os documentos. Eu sei que é difícil, mas precisa ser feito. Ela tinha razão. A vida não para porque a gente quer que pare. Na manhã de terça-feira, 15 dias depois do enterro, vesti uma camisa, peguei a pasta com todos os documentos, certidão de óbito, RG, comprovante de endereço, e fui até a agência do Itaú na Faria Lima. O mesmo banco, onde Helena e eu tínhamos conta conjunta há mais de 20 anos. A agência estava cheia. Peguei senha, esperei quase 40 minutos olhando para o nada. Quando chamaram meu número, levantei e fui até o guichê da gerente Sandra, que conhecia a gente. Seu Antônio, ela disse com aquele tom de pêsames, meus sentimentos. Soube da dona Helena. Uma tristeza.
Obrigado, Sandra. Vim resolver as questões da conta. Entreguei a certidão de óbito. Ela pegou o documento, digitou algo no computador e então parou. O rosto dela mudou. As sobrancelhas se juntaram. Ela olhou para a tela, depois para mim, depois para a tela de novo. Senhor Antônio, a voz dela saiu estranha. Tem algo errado aqui. Meu estômago apertou. Errado como? Ela respirou fundo, como se precisasse de coragem para continuar. Segundo nosso sistema, e a senhora Helena fez uma movimentação ontem, pessoalmente, aqui na agência. Por um segundo, não processei. Como assim? Ela esteve aqui ontem. Fez um saque de 40 mil reais em espécie e acessou o cofre. O ar sumiu dos meus pulmões. Sandra, minha esposa está morta, enterrada, tem 15 dias. Eu sei, senhor Antônio, eu sei. Deve ser algum erro do sistema, alguma fraude. Ela estava nervosa, suando. Deixa eu chamar o supervisor. 5 minutos depois, estava numa sala nos fundos com Sandra e o gerente geral, um homem de terno cinza chamado Paulo. Ele foi direto. Senhor Antônio, vou ser franco. Aqui está registrado que a senhora Helena compareceu pessoalmente ontem às 14h20. Ela apresentou o RG, assinou documentos, fez o saque e acessou o cofre que vocês mantêm aqui. Isso é impossível. Eu entendo. Por isso vou mostrar as imagens das câmeras de segurança. Ele girou o monitor, apertou o play e eu vi Helena, minha Helena, viva, entrando na agência, cumprimentando o segurança, caminhando até o caixa, sorrindo, conversando, assinando papéis, pegando envelopes, saindo, usando o vestido azul que eu nunca tinha visto, cabelo diferente, mais curto, mas era ela. Cada traço, cada gesto. Senhor Antônio? A voz de Paulo parecia vir de longe. O senhor está bem? Não, eu não estava bem, porque a mulher que eu tinha enterrado, que eu tinha chorado, pela qual meu coração tinha se despedaçado, estava viva. E se ela estava viva, quem diabos eu enterrei? Se você está assistindo isso agora, deixa nos comentários de onde você é e se inscreve no canal para não perder o próximo capítulo dessa história. Porque o que eu descobri depois mudou tudo. Assisti aquelas imagens 7 vezes. 7 vezes eu vi minha esposa morta entrar naquele banco, viva, sorridente, como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse passado 15 dias em agonia. Precisa ser um erro, eu disse, mais para mim mesmo que para os outros. Uma sósia. Alguém usando os documentos dela. Paulo balançou a cabeça. Senhor Antônio, ela sabia a senha do cofre, sabia informações que só o titular da conta saberia. Respondeu perguntas de segurança. Minha mão fechou em punho. Então me explica como uma mulher morta faz isso. Não sei, senhor, mas vou sugerir algo. O senhor deveria fazer um boletim de ocorrência e talvez verificar se realmente foi a sua esposa que... Ele não terminou a frase, mas eu entendi. Saí daquele banco num estado que não sei descrever. Não era raiva, não era tristeza. Era uma confusão que doía no peito, que embaralhava os pensamentos. Entrei no carro e fiquei ali, parado, mãos no volante, olhando para o nada. Liguei para Júlia. Ela atendeu no segundo toque. Antônio, tudo bem? Júlia, preciso falar com você agora. Claro, estou em casa. Vem aqui. 20 minutos depois, estava sentado na sala dela, em Perdizes. Ela serviu café, sentou na minha frente, olhos preocupados. O que aconteceu? Contei tudo, a gerente, as imagens, o saque, o cofre. Júlia ficou branca. A xícara tremeu na mão dela. Antônio, isso não faz sentido. Eu sei que não faz, por isso estou aqui. Você estava comigo o tempo todo. Você viu. Ela estava morta. Não estava? Júlia desviou o olhar. Foi rápido, mas eu vi. Júlia. Antônio. Claro que ela estava. Eu não sei o que aconteceu nesse banco, mas deve ser fraude. Deve ser... As câmeras mostram ela. Andando. Falando. Usando um vestido azul que eu nunca vi. Silêncio. Júlia, olha para mim. Ela olhou. E nos olhos dela, eu vi. Medo. Culpa. Você sabe de alguma coisa? Não, eu não. Júlia. Minha voz saiu mais alta que eu queria. A minha esposa está morta ou não está? Ela começou a chorar. Mãos no rosto, ombros tremendo. Júlia, pelo amor de Deus. Antônio, eu não posso. Eu prometi. Algo se rompeu dentro de mim. Levantei,
Peguei a bolsa dela que estava na cadeira, virei de cabeça para baixo. Coisas caíram. Carteira, chaves, celular. O que você está fazendo? Ela tentou me impedir. Peguei o celular dela. Tinha senha. Qual é a senha? Antônio, para! Qual é a senha? 2408. Ela gritou de volta em prantos. Desbloqueei. Fui direto nas mensagens. Procurei o nome de Helena e encontrei. A última mensagem era de 2 dias atrás. Helena. Ele foi no banco hoje? Júlia. Ainda não. Mas vai. Não aguento mais essa mentira. Helena. Aguenta mais um pouco. Quando tudo acabar, te compenso. Prometo. Li aquilo 3 vezes. Minha visão ficou embaçada. Respiração curta. Antônio. Júlia estava de pé, cara lavada em lágrimas. Me desculpa. Eu não queria. Ela é minha irmã. Olhei para ela. Para essa mulher que eu tratei como família por mais de 30 anos. Que consolei quando o marido dela morreu. Que ajudei financeiramente quando ela precisou. Onde ela está? Eu não sei. Júlia. Onde ela está? Eu juro que não sei, Antônio. Ela não me contou. Disse que era melhor eu não saber. Joguei o celular no sofá. O corpo, quem eu enterrei? Júlia soluçou. Era uma mulher não identificada do IML. Helena conheceu um médico legista, ele trocou, providenciou os papéis, arranjou tudo. Minha perna fraquejou. Sentei antes de cair. Por quê? Minha voz saiu quebrada. Por que ela faria isso? Júlia limpou o rosto com as costas da mão. Respirou fundo. E disse a verdade que eu jamais imaginaria ouvir. Porque ela tem outro homem há 8 anos e queria levar tudo. Dirigi para casa no piloto automático. 8 anos. 8 anos de mentira. Enquanto eu trabalhava feito um condenado para sustentar nossa vida, construir nosso patrimônio, estacionei na garagem. Fiquei ali, motor desligado, olhando para a porta que dava para a cozinha. Quantas vezes atravessei aquela porta e beijei minha esposa? Quantas vezes sentei naquela mesa acreditando que estava tudo bem? Entrei. A casa estava silenciosa. Fui direto para o quarto. Comecei pelo guarda-roupa dela. Abri gaveta por gaveta. Roupas dobradas. Nada de especial. Até que no fundo da última gaveta, embaixo de uns cobertores velhos, senti algo duro. Uma caixa de sapato. Tirei. Abri. Dentro tinha um celular. Não era o celular que ela usava normalmente. Era outro. Um aparelho simples, desses pré-pagos. Liguei. Tinha bateria. E não tinha senha. Fui direto nas mensagens. Dezenas de conversas com um número salvo como R. Abri. R. Amor, falta pouco. Depois de amanhã você vem para mim para sempre. Helena. Mal posso esperar. Cansada de fingir. Fiai, logo você vai estar aqui em Búzios, na nossa casa. Só nós dois. E o dinheiro para começarmos de novo. A data da mensagem. 2 dias antes dela morrer. Continuei lendo. Mensagens de meses, anos, encontros em hotéis, fotos, planos. Ela falando do quanto me achava chato, previsível, velho. Ele chamando ela de princesa, amor da minha vida. Senti vontade de vomitar. Voltei para a caixa. Tinha mais coisas. Extratos bancários de uma conta que eu não conhecia. Em nome de Helena Maria Costa, sobrenome de solteira dela. Depósitos regulares, meu dinheiro. Ela estava desviando há anos um envelope com documentos, RG novo, CPF, tudo com foto dela, mas outro nome, Helena Maria Ferreira, passagem de avião, São Paulo para Cabo Frio. Data, 1 dia depois do enterro, tudo planejado, tudo friamente calculado. Fui até o escritório, liguei o computador, entrei na conta bancária conjunta. Comecei a rastrear as movimentações dos últimos 3 anos e vi transferências pequenas, mas constantes, sempre para aquela conta em nome de Helena Costa. Às vezes R$ 500, às vezes 1.000, às vezes 5.000. Somando tudo, mais de R$ 200.000. Além do que ela sacou ontem, 40.000. E o cofre. Entramos naquele cofre juntos havia 6 anos. Colocamos lá as escrituras da casa, da distribuidora, joias que eram da minha mãe, ações, títulos. Valor estimado, 2,5 milhões. Ela levou tudo. Meu telefone tocou. Era Marcelo, meu filho. Oi, pai. Marcelo, você sabia? Silêncio do outro lado. Pai, do que você está falando?
Da sua mãe, você sabia que ela estava viva? Mais silêncio. Longo demais. Marcelo, responde. Pai, É complicado. Algo se partiu dentro de mim. Complicado. Seu filho. Sua mãe fingiu a própria morte. Me roubou. E você acha complicado? Pai, ela me ligou. Há 3 dias. Disse que tinha fugido, que não aguentava mais viver mentira, que precisava recomeçar. Pediu para eu não contar para você. E você não contou. Ela é minha mãe. E eu sou o quê? Desliguei na cara dele. Olhei ao redor. Aquela casa, cada móvel, cada quadro na parede, foi comprado com meu suor. 35 anos trabalhando desde os 23. Construí uma distribuidora do zero. Acordava às 5 da manhã, voltava 10 da noite. Para quê? Para ser traído. Roubado. Feito de idiota pela mulher que jurou me amar. Pelo filho que deveria estar do meu lado. Sentei no chão do escritório. E pela primeira vez em 15 dias, chorei. Mas não chorei pela morte de Helena. Chorei pela morte da mentira em que eu vivi. Passei a noite olhando tudo o que encontrei. Cada mensagem, cada extrato, cada foto. Helena e esse homem, R, em restaurantes, na praia, em hotéis. Sorrisos largos, abraços apertados. Ela feliz de um jeito que eu não lembrava de ter visto nos últimos anos. Às 6 da manhã, não aguentei mais. Tomei banho, me vesti e dirigi até a casa de Júlia de novo. Toquei a campainha. Insistente. Ela abriu de roupão, olhos inchados. Ela também não tinha dormido. Antônio, são 6 da manhã. Quem é, R? Ela suspirou. Entra. Sentamos na mesma sala de ontem, mas agora sem café, sem gentilezas. Rodrigo Almeida, 51 anos, corretor de imóveis. Helena conheceu ele numa convenção de educação em Campinas, 8 anos atrás. E você sabia desde o começo? Júlia fechou os olhos. Não, descobri faz uns 3 anos. Confrontei ela, briguei. Disse que ela estava errada, que você não merecia isso. Mas ela disse que não amava mais você, que se sentia presa, que você era um bom homem, mas que ela queria outra vida. E mesmo assim, você ajudou ela a fingir a própria morte. Ela me chantageou, Antônio. Júlia explodiu. Ela sabia de coisas minhas, coisas que, se você soubesse... Que coisas? Júlia mordeu o lábio. Olhou para o chão. Júlia. Quando o Mauro morreu, deixou dívidas. Muitas dívidas. Você me emprestou 100 mil reais para eu pagar, lembra? Lembrava. O marido dela tinha falecido de câncer havia 4 anos. Ela me procurou desesperada. Eu ajudei sem pestanejar. Eu nunca paguei aquelas dívidas, Antônio. Usei o dinheiro para outra coisa. Para cobrir um problema que eu tinha. Helena descobriu. Disse que se eu não ajudasse ela, contaria para você. Te mostraria os comprovantes de onde o dinheiro realmente foi. Para onde foi? Para pagar um advogado. Para tirar meu filho de uma acusação. Eu não sabia disso. O filho da Júlia, Bruno, sempre foi meio problemático. Mas nunca imaginei que... Que acusação? Fraude. Ele trabalhava num banco, desviou dinheiro, conseguimos abafar, mas custou caro. Respirei fundo, processando. Então você ajudou Helena a destruir minha vida para proteger seu filho. Eu sinto muito, Antônio. Você não faz ideia do quanto... Cadê ela agora? Eu te disse, não sei. Júlia, não me teste. Ela se levantou, foi até um armário, pegou um papel. Me entregou. Era um endereço. Rua das Palmeiras, 428, Búzios, Rio de Janeiro. Ela me mandou isso semana passada. Disse que era a casa nova dela com o Rodrigo. Disse que se eu precisasse, poderia visitá-la. Depois que tudo esfriasse. Dobrei o papel e guardei no bolso. Mais alguma coisa que você esteja escondendo? Júlia olhou para mim com os olhos marejados. O médico legista que ajudou ela, Dr. Renato Farias. Ele trabalha no IML da Zona Norte. Ele foi quem arranjou o corpo, forjou a certidão de óbito, trocou as fichas. Helena pagou 50 mil para ele. Anotei mentalmente o nome. E o caixão, o velório? Como ela conseguiu fazer tudo parecer real? Corpo fechado. A desculpa foi que o infarto tinha deformado os traços. Ninguém questionou. Você estava em choque, Marcelo também. Todo mundo acreditou. Fazia sentido. Um sentido doentio, mas fazia. Júlia, você tem ideia do que você fez?
Você é cúmplice de fraude, falsidade ideológica, estelionato? Eu sei, Antônio, e vou ter que viver com isso, mas eu te dei as informações, te dei o endereço, é tudo o que posso fazer agora. Me levantei, fui até a porta. Antes de sair, olhei para ela. Você deixou de ser família no momento que escolheu ela ao invés de fazer o certo. Não quero mais te ver. Nunca mais. Saí. E enquanto dirigia de volta para casa, uma certeza crescia dentro de mim. Eu ia até Búzios. Ia olhar nos olhos de Helena. E ia fazer ela pagar por cada mentira. Antes de ir atrás de Helena, eu precisava confirmar uma coisa. Uma parte de mim, por mais doente que fosse, ainda tinha um fio de esperança de que aquilo tudo fosse algum engano impossível. Liguei para o meu advogado, Dr. Maurício, e marquei uma reunião urgente. 1 hora depois estava no escritório dele na Paulista, contando toda a história. Ele me ouviu em silêncio, anotando pontos. Quando terminei, ele soltou o ar devagar. Antônio, isso é grave, muito grave. Estamos falando de crimes federais. Falsificação de documento público, estelionato, fraude. Eu sei, mas antes de mover qualquer processo, preciso de provas concretas. Preciso exumar o corpo. Maurício tirou os óculos, limpou. Exumação não é simples. Precisa de autorização judicial. Tem que apresentar justificativa forte. Tenho as imagens do banco. Tenho as mensagens. Tenho o depoimento da cunhada. A cunhada é cúmplice. O testemunho dela sozinho não vale muito. Mas as imagens do banco, isso sim é forte. Vou entrar com um pedido de exumação baseado em suspeita de fraude na certidão de óbito. Pode levar uns dias. Quanto tempo? 1 semana. Talvez 2. 2 semanas era tempo demais. Enquanto isso, Helena estava livre, gastando meu dinheiro, vivendo sua mentira. Faça o mais rápido possível. E tem mais uma coisa. Preciso que você investigue um tal de Dr. Renato Farias, médico legista do IML da Zona Norte. Ele foi quem facilitou toda essa farsa. Maurício anotou o nome. Vou colocar um investigador particular nisso. Se ele recebeu dinheiro dela, vamos achar o rastro. Saí do escritório com uma mistura de raiva e determinação. Cada passo que eu dava, mais a rede de mentiras se revelava. Mas eu não ia parar. Eu ia chegar até o fundo disso. 3 dias depois, Maurício me ligou. Antônio, consegui acelerar o processo. O juiz autorizou a exumação. Vai ser amanhã, às 9 da manhã, no cemitério do Morumbi. Você quer estar presente? Meu estômago revirou. Parte de mim não queria, mas eu precisava ver com meus próprios olhos. Vou estar lá. Aquela noite foi a pior da minha vida. Não consegui dormir. Ficava imaginando o que ia encontrar naquele caixão. Quem era aquela mulher? Como ela tinha morrido? Tinha família procurando por ela? Às 8 da manhã estava no cemitério. Céu nublado, clima pesado. Maurício já estava lá, junto com o médico legista oficial, 2 policiais e um funcionário do cemitério. Senhor Antônio, o legista se apresentou. Dr. Campos, vou conduzir a exumação e o exame. O senhor tem certeza que quer presenciar? Tenho. Fomos até o jazigo. Os funcionários começaram a cavar. O barulho da pá na terra me dava náusea. 15 minutos depois alcançaram o caixão. Içaram ele para cima. Caixa de madeira simples, barata. Eu lembrava de ter comprado um caixão caro, mogno, detalhes dourados. Esse não é o caixão que eu comprei, eu disse. O funcionário do cemitério checou a ficha. É o que está registrado, senhor. Mais uma mentira. Ela ou o Renato devem ter trocado o caixão no caminho. Dr. Campos colocou luvas, máscara, abriu o caixão. O cheiro foi imediato, forte, horrível. Dentro havia um corpo. Mulher, cabelo escuro, pele em decomposição. Mas não era Helena, nem de longe. Essa mulher tem por volta de 30 anos, Dr. Campos analisou. Aproximadamente 1,60 m. A senhora Helena Mendes tinha 54 anos e 1,65 m, segundo a certidão. Então confirmou. Não é ela. Não é. Vou coletar material para DNA, mas posso afirmar agora. Esse corpo não corresponde à pessoa que deveria estar aqui. Senti as pernas fraquejarem. Maurício me segurou pelo braço. Antônio, vamos sair daqui. Vamos deixar eles terminarem o trabalho. Saí cambaleando. Sentei num banco debaixo de uma árvore.
E a realidade caiu sobre mim como uma tonelada de tijolos. Eu tinha chorado por aquela mulher. Tinha feito o velório. Tinha deixado amigos e parentes se despedirem. Tinha jogado rosas sobre o caixão. E tudo era mentira. Tudo. Maurício se sentou do meu lado. Antônio, com isso temos prova material de crime. Vou entrar imediatamente com representação criminal contra a Helena, contra a Júlia, contra o Dr. Renato e contra qualquer outro envolvido. Quero ela presa. Ela vai ser. Mas primeiro precisamos localizá-la oficialmente. Você disse que tem um endereço? Peguei o papel no bolso. Entreguei para ele. Búzios. Vou repassar isso para a Polícia Federal. Fraude de certidão de óbito é crime federal. Eles vão agir rápido. Quanto tempo? Dias. Talvez uma semana para montarem a operação. Olhei para o jazigo aberto, para o caixão sendo fechado de novo. Eu não vou esperar, eu disse. Antônio, não vou esperar eles organizarem operação, papelada, burocracia. Vou até Búzios, vou olhar nos olhos dela e vou fazer ela entender o que fez. Maurício suspirou. Não faça nenhuma loucura. Não vou fazer, mas ela vai me ouvir. E naquele momento, enquanto olhava aquele buraco na terra onde deveria estar minha esposa, tomei uma decisão. Eu ia recuperar tudo que era meu dinheiro, minha dignidade, minha vida, e Helena ia responder por cada segundo de mentira. Voltei para casa e comecei a juntar as peças. 8 anos. Ela disse que estava com esse homem há 8 anos. Tentei me lembrar de quando as coisas mudaram. Sentei no sofá com um caderno e comecei a anotar. 8 anos atrás, Helena foi para uma convenção de educação em Campinas. Ficou 4 dias fora. Voltou renovada, falando sobre novos métodos de ensino, novos contatos. Eu achei bonito. Incentivei. Agora entendia. Foi lá que ela conheceu Rodrigo. 7 anos atrás. Helena começou a sair mais. Reuniões de ex-colegas professoras, curso de atualização, grupo de leitura. Sempre terça e quinta à noite. Eu ficava em casa vendo televisão, achando que minha mulher estava investindo na carreira dela. Que idiota eu fui. 6 anos atrás, ela me convenceu a abrirmos o cofre no banco. É melhor para a segurança, ela disse. Tem as escrituras, as joias da sua mãe, é mais protegido que em casa. Fez sentido. Assinamos juntos. Os dois teríamos acesso. Agora eu via. Ela já planejava. Já sabia que um dia ia pegar tudo. 5 anos atrás, ela começou a se arrumar diferente. Roupas novas. Cabelo em salões caros. Ginástica 3 vezes por semana. Emagreceu. Ficou bonita. Eu elogiei. Você tá linda, amor. Feliz por você estar se cuidando. Ela estava se arrumando para ele. 4 anos atrás. Ela abriu uma conta individual. Para organizar melhor minhas coisas da aposentadoria, ela disse. Não questionei. Confiava nela. Foi nessa conta que ela começou a desviar meu dinheiro. 3 anos atrás, ela viajou sozinha para retiro espiritual em Campos do Jordão. Uma semana inteira. Voltou renovada. Trouxe presentes para mim. Uma camisa, um livro. Aposto que foi com ele. 2 anos atrás, começou a ficar mais fria comigo. Menos carinho, menos conversa. Dormia virada para o lado. Quando eu tentava me aproximar, ela dava desculpas. Tô cansada. Tô com dor de cabeça. Amanhã. Eu achava que era a idade. Mudanças hormonais. Sei lá. Era desinteresse. Ela já não me queria mais. 1 ano atrás. Ela mencionou casualmente. Às vezes penso como seria ter uma vida diferente, sabe? Mais simples. Na praia. Longe da correria de São Paulo. Eu concordei. Quando eu me aposentar, a gente compra um AP em Guarujá. Vai ser bom. Ela sorriu. Mas não era o sorriso de quem sonhava comigo. Era o sorriso de quem já tinha planos sem mim. 6 meses atrás, ela insistiu que eu fizesse check-up completo. Você trabalha demais, Antônio. Precisa cuidar da saúde. Eu fui. Exames todos normais. Ela pareceu decepcionada. Meu Deus, ela estava esperando que eu morresse? Seria mais fácil assim? 3 meses atrás, ela conheceu o Dr. Renato numa festa da Júlia. Ele era cunhado de uma amiga. Conversaram longamente. Ela comentou comigo depois. Que médico simpático. Trabalha no IML. Imagina que trabalho difícil. Foi ali que ela viu a oportunidade. 2 meses atrás. Ela tirou segunda via de todos os documentos.
RG, CPF. Disse que tinha perdido a bolsa. Eu nem desconfiei. Estava criando a identidade falsa. 1 mês atrás, começou a se despedir. Não óbvio, mas sutil. Arrumou o armário, doou roupas velhas, organizou fotos em álbuns. Tô numa fase de desapego, ela explicou. Estava limpando rastros. 3 semanas atrás. Me abraçou de um jeito diferente. Olhou para mim com uma expressão que, agora eu entendia. Não era amor, era culpa. Ou talvez pena. Você sempre foi um bom homem, Antônio. Ela disse. Eu sorri. E você é uma boa mulher. Ela desviou o olhar. 2 semanas atrás, fingiu a própria morte. Fechei o caderno. 8 anos. 8 anos de mentiras, de traição, de desprezo silencioso. Como eu não vi. Como eu fui tão cego. Porque eu confiava. Porque quando você ama alguém por 32 anos, você não fica procurando pelo mal, você acredita. E ela usou isso contra mim. Peguei o celular. Liguei para o Maurício. Já tenho data para ir para Búzios? Antônio, a Polícia Federal vai... Não perguntei da polícia. Perguntei de mim. Ele suspirou. Você é um homem livre. Pode ir onde quiser, mas por favor não faça nada que... Vou amanhã. Desliguei. Fiz uma mala pequena. Peguei o carro e tomei a estrada. Búzios ficava a 6 horas de São Paulo. 6 horas para me preparar para o momento em que eu olharia nos olhos da mulher que eu amei a vida toda. E finalmente perguntaria por quê. Saí de São Paulo às 5 da manhã. Via Dutra até o Rio, depois estrada até Búzios. Trânsito tranquilo, céu aberto. Mas minha cabeça era um caos. No meio do caminho, por volta das 8, meu celular tocou. Era Marcelo. Ignorei. Tocou de novo, de novo. Na 4ª vez, atendi. O quê? Pai, onde você tá? Resolvendo a bagunça que sua mãe deixou. Pai, pelo amor de Deus, não faz nenhuma besteira. Besteira foi o que vocês fizeram comigo, Marcelo. Você, ela, a Júlia, todos. Pai, eu não sabia dos detalhes. Ela só me ligou depois, disse que tinha fugido, que... E você não achou que deveria me contar? Minha voz subiu. Seu filho, eu fiquei 15 dias achando que minha esposa tinha morrido. 15 dias destruído. E você sabia que era mentira. Ela é minha mãe. E eu sou seu pai. Ou isso não conta? Silêncio do outro lado. Respirei fundo. Tentei me controlar. Marcelo, por que ela fez isso? Você sabe? Ele demorou a responder. Quando falou, a voz estava baixa. Pai, tem coisas que você não sabe sobre o casamento de vocês. Então me conta. Ela se sentia sozinha. Você trabalhava demais. Nunca estava em casa. Quando estava cansado. Ela tentou falar com você várias vezes, mas você não ouvia. Algo se revirou dentro de mim. Você está dizendo que a culpa é minha? Não, não é isso. Mas, pai, você não percebia que ela não era feliz? Não percebi porque ela fingia bem. Sorria, conversava, fazia comida, dormia do meu lado. Como eu ia saber que era tudo falso? Ela disse que tentou. Tentou o quê? Falar que tinha um amante há 8 anos? Que estava roubando meu dinheiro? Que ia fingir a própria morte e me deixar enterrar outra pessoa? Pai, Marcelo, você está defendendo ela? Sério? Não tô defendendo. Só tô explicando que as coisas não são preto no branco. Dei uma risada amarga. Ela cometeu crimes, Marcelo. Crimes federais. Falsificação de documento, fraude, estelionato. Não é questão de não ser preto no branco. Ela é uma criminosa. Pai, você vai denunciar ela? Já denunciei. Meu advogado entrou com representação. A Polícia Federal está investigando. Pai, não, ela é... A mãe que você tanto defende vai presa, Marcelo. E você, como cúmplice, pode ir junto se ficou comprovado que você sabia e não reportou. Ouvi ele engolir seco. Marcelo, vou te fazer uma pergunta e quero honestidade pela primeira vez na sua vida. O que mais você sabe que não me contou? Ele respirou fundo. Ela deixou um dinheiro para mim. Fechei os olhos, claro. Quanto? 100 mil. Do meu dinheiro que ela roubou. Pai, eu não pedi, ela que... E você aceitou? Silêncio. Marcelo, aceitei. Senti vontade de bater o carro num poste. Você é advogado. Sabe exatamente o que é receptação de dinheiro roubado. E mesmo assim aceitou. Pai, eu tenho contas, a Renata tá grávida, a gente precisa... Todo mundo precisa, Marcelo. A diferença é que a maioria não aceita dinheiro roubado do próprio pai. Lágrimas começaram a embaçar minha visão.
Encostei o carro no acostamento. Não dava para dirigir assim. Pai, Marcelo, você me decepcionou profundamente. Eu achava que pelo menos você, que pelo menos meu filho... Minha voz falhou. Mas não, você é igual a ela. Pai, não fala assim. Devolve o dinheiro. Como? Transfere de volta para a conta, hoje e agora. Ou vou incluir você no processo. Pai, você não faria isso. Experimente não devolver e veja. Desliguei. Fiquei ali, parado no acostamento, mãos tremendo no volante. Carros passavam em alta velocidade, vento balançando o carro. Meu filho, meu único filho, o menino que eu criei, que eu paguei faculdade particular, que eu ajudei a montar o escritório de advocacia, tinha aceitado o dinheiro roubado de mim. Quanto mais eu descobria, pior ficava. Será que alguém nessa família me amou de verdade algum dia? Ou eu era só o provedor, o banco, o idiota que trabalhava enquanto todos riam pelas costas? Limpei o rosto, liguei o carro de novo. Voltei para a estrada. Búzios estava a 2 horas de distância, e Helena ia ter que olhar para mim e me explicar como uma pessoa destrói 3 décadas de história sem sentir nada. Cheguei em Búzios meio-dia. Cidade bonita, praia, sol, turistas felizes, tudo o que minha vida não era. Parei num posto abastecer e perguntar direções. O endereço que Júlia me deu ficava num condomínio fechado próximo à Praia Brava. Segui as instruções. 15 minutos depois, estava na frente do portão do condomínio. Residencial Costa Azul. Luxuoso, moderno. Estacionei do lado de fora. Observei o movimento. Seguranças na guarita. Câmeras. Controle de acesso rígido. Não dava para simplesmente entrar. Liguei para o Maurício. Antônio, onde você está? Em Búzios. Na frente do condomínio onde ela mora. Você não devia estar aí. Mas estou. Precisa da polícia aqui? Ainda não. A PF está montando o caso. Mas deve demorar mais uns 3 dias para conseguirem mandado. 3 dias ela gasta mais do meu dinheiro. Antônio, não faça nada precipitado. Não vou fazer, mas preciso entrar nesse condomínio. Como? Boa pergunta. Fiquei observando. Meia hora depois vi uma oportunidade. Um caminhão de entregas parou no portão. O segurança conferiu os documentos, liberou. Tive uma ideia. Voltei para a cidade. Procurei uma pizzaria. Encomendei uma pizza grande. Paguei adiantado. Pedi para embrulharem para a viagem. É para entregar em algum endereço? O atendente perguntou. Não, eu mesmo vou levar. Peguei a pizza, voltei para o condomínio. Dessa vez, me vesti diferente. Boné, óculos escuros, jaqueta. Peguei uma prancheta que tinha no carro. Cheguei no portão como se fosse entregador. O segurança se aproximou. Para onde? Rua das Palmeiras, 428. Ele olhou na lista. Nome? Arrisquei. Rodrigo Almeida. Ele checou. Não tá esperando entrega. Merda. Deve ser surpresa da esposa. Improvisei. Ela encomendou pelo telefone. Pediu para não avisar ele. O segurança hesitou. Olhou para a pizza. Para mim, pro relógio. Tá bom. Pode entrar, mas deixa o documento aqui. Entreguei minha carteira de motorista. Ele anotou num caderno. Abriu o portão. Entrei. Dirigi devagar pelo condomínio. Casas bonitas. Jardins bem cuidados. Rua das Palmeiras era a terceira à esquerda. Parei em frente ao número 428. Casa de 2 andares. Fachada moderna. Piscina visível pelos vidros. Carro na garagem. Um Civic preto. Respirei fundo. Desci do carro. Caminhei até a porta. Toquei a campainha. Nada. Toquei de novo. Ouvi passos lá dentro. A porta se abriu. E ela estava ali. Helena. Minha Helena. Viva. O rosto dela perdeu toda a cor. A boca se abriu. Olhos arregalados. Antônio. Eu não disse nada. Olhei para a mulher que eu amei, que eu enterrei, que me traiu. Como você? Ela balbuciou. Me achou? Completei. É sério que é isso que você quer saber? Ela deu um passo para trás, mãos tremendo. Você não devia estar aqui. Eu não devia estar vivo também? Era isso que você queria? Antônio, não é assim. Então me explica como é. Minha voz saiu mais alta que eu queria, mas não me importei. Ela olhou para os lados, nervosa. Entra. Não podemos falar aqui. Entrei. A casa era bonita. Decoração moderna. Cara, quadros na parede, sofá de couro, tudo novo, tudo comprado com meu dinheiro. Ela fechou a porta. Ficou encostada nela, me encarando.
Você parece bem, eu disse voz cortante, para alguém que morreu. Antônio. 32 anos, Helena. 32 anos eu acordei do seu lado. Trabalhei para você. Construí uma vida para você. E você fingiu a própria morte e me roubou. Lágrimas começaram a descer no rosto dela. Eu sinto muito. Sente? Dei uma risada amarga. Você sente? Eu chorei no seu velório, Helena. Joguei rosa no seu caixão. E você estava aqui, viva, planejando sua nova vida com meu dinheiro. Eu não tinha escolha. Não tinha escolha? Dei um passo na direção dela. Ela recuou. Você podia ter pedido divórcio. Podia ter sido honesta, mas não, você escolheu me destruir. Você não entende? Então me faz entender. E ela explodiu. Porque eu não aguentava mais, ela gritou de volta. Não aguentava mais aquela vida, aquela casa, aquela rotina. Você sempre trabalhando, sempre cansado, sempre distante. Eu me sentia invisível, morta em vida. E quando conheci o Rodrigo, pela primeira vez em anos, eu me senti viva. Olhei para ela. Realmente olhei. E vi uma estranha. Você me culpa, eu disse, baixo. Culpa eu por trabalhar para sustentar a gente, por construir o que a gente tinha. Eu não queria o que a gente tinha. Eu queria atenção, queria ser vista, queria meu dinheiro, completei. Ela fechou a boca. Porque se fosse só atenção, você teria ido embora. Mas você levou 2,5 milhões, Helena. Levou as escrituras, as joias da minha mãe. Tudo. Eu merecia... Você não merecia nada. Você é uma ladra, uma criminosa, e vai pagar por isso. O medo voltou para os olhos dela. O que você vai fazer? A Polícia Federal já está investigando. Já tem mandado de prisão sendo preparado. E você vai responder por cada crime, cada mentira. Antônio, por favor, cadê ele? Cadê seu amante? Ela hesitou. Viajou, volta amanhã. Que pena. Queria conhecer o homem que valeu destruir 3 décadas. Peguei o celular. Tirei foto da casa, dela, de tudo. O que você está fazendo? Documentando. Para a Polícia Federal, para a Justiça, para todo mundo saber o que você fez. Antônio, espera. Não, não vou esperar. Você me fez esperar 15 dias achando que você estava morta. Você me fez sofrer enquanto ria da minha cara. Agora é minha vez. Fui até a porta. Antes de sair, olhei para ela uma última vez. Aproveita esses dias de liberdade, porque em breve você vai estar onde merece, atrás das grades. Saí, e enquanto dirigia de volta para São Paulo, uma sensação estranha me tomou. Não era vitória, não era vingança, era vazio, porque a mulher que eu amei não existia mais. Talvez nunca tenha existido. Voltei para São Paulo naquela mesma noite. Dirigi às 6 horas no silêncio, processando tudo o que tinha acontecido. Ver Helena ali, viva, foi pior que qualquer coisa que eu imaginei. Não era alívio, era repulsa. Na manhã seguinte, Maurício me ligou. A PF agiu rápido, conseguiram mandado de prisão para Helena, para o Dr. Renato e para Júlia. Vão prender hoje. Algo dentro de mim se apertou. Júlia. Sim, ela era cúmplice, mas também era vítima das chantagens de Helena. Maurício, a Júlia, não tem como amenizar? Antônio, ela participou ativamente. Sabia da fraude, ajudou no velório falso, mentiu para você. É cúmplice. Eu sei, mas ela foi manipulada. Helena ameaçou ela. Maurício suspirou. Vou tentar negociar colaboração premiada. Se ela testemunhar contra Helena e o médico, pode pegar pena menor ou alternativa. Faz isso. E o Marcelo? Você quer que eu inclua ele por receptação? Pensei no meu filho, no erro dele, na ganância dele. Não. Desde que ele devolva o dinheiro. Ele já devolveu. Transferiu os 100 mil de volta para sua conta ontem. Pelo menos isso. 2 horas depois, Maurício me ligou de novo. Prenderam a Helena em Búzios. O Rodrigo também, por receptação. O Dr. Renato foi preso na saída do IML. A Júlia se apresentou voluntariamente e já está colaborando. E agora? Agora começa o processo. Pode levar meses. Mas com as provas que temos, exumação, vídeos do banco, mensagens, depoimento da Júlia, a condenação é certa. Quanto tempo ela pode pegar? Somando todos os crimes, entre 8 a 15 anos. Fechei os olhos. 15 anos. Helena ia ter quase 70 quando saísse. Senti nada. Nem satisfação, nem pena. Só cansaço.
3 semanas depois, fui convocado para uma audiência. Era a primeira oitiva. Helena ia estar lá. Cheguei no fórum cedo. Maurício já me esperava. Antônio, você não precisa estar aqui. Eu posso representar você. Preciso olhar para ela mais uma vez. Entramos na sala. Juiz, promotor, advogado de defesa dela. E Helena algemada entre 2 policiais. Ela estava diferente, mais magra, cabelo despenteado, olhos fundos. Quando me viu, desviou o olhar. O juiz iniciou a audiência. Leu as acusações: falsificação de documento público, estelionato qualificado, fraude processual, ocultação de cadáver. O advogado dela tentou argumentar. Meritíssimo, minha cliente agiu sob coação emocional. Estava em estado de vulnerabilidade psicológica. O promotor rebateu com as provas, as mensagens, os extratos bancários, o corpo no caixão, a vida dupla por 8 anos. Helena começou a chorar. Em algum momento, o juiz me chamou para depor. Levantei. Fui até o microfone. Senhor Antônio Carlos Mendes, o senhor reconhece a acusada? Reconheço. Era minha esposa. O senhor pode relatar o que aconteceu? Contei tudo. Desde o dia que achei ela morta até a descoberta no banco. Minha voz estava firme, sem emoção, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Quando terminei, o juiz perguntou: o senhor tem algo a dizer diretamente à acusada? Olhei para Helena. Ela olhou para mim. Olhos vermelhos. Helena, comecei. Por 32 anos, eu acreditei que a gente construía algo juntos. Acreditei nos votos que a gente fez, no amor que a gente prometeu. Mas você destruiu tudo. E não foi só o dinheiro, foi a confiança, a memória. Tudo que eu achava que a gente era mentira. E isso dói mais que qualquer roubo. Uma lágrima desceu no rosto dela. Eu não te odeio, continuei. Odeio o que você fez. Odeio as escolhas que você tomou. Mas você morreu para mim naquele dia 23 de setembro, de verdade. E não tem volta. Voltei para o meu lugar. O juiz decretou a prisão preventiva de Helena até o julgamento final. Ela foi levada. Quando passou por mim, sussurrou: me desculpa. Não respondi. Saí daquele fórum com Maurício ao meu lado. Você tá bem? Ele perguntou. Não, mas vou ficar. E pela primeira vez em semanas acreditei nisso. 6 meses depois, o julgamento final aconteceu. Helena foi condenada a 12 anos de prisão em regime fechado. O Dr. Renato pegou 8. Rodrigo, 4. Júlia, por ter colaborado, pegou 2 anos em regime aberto com prestação de serviços. Todo o patrimônio roubado foi recuperado. Escrituras, joias, dinheiro. Consegui reaver quase tudo. O que foi gasto será ressarcido com os bens do Rodrigo, que também vai responder civilmente. Marcelo apareceu em casa uma semana depois da sentença. Estava diferente, mais humilde. Pai, eu... Senta. Ele sentou. Marcelo, você errou. Gravemente. Aceitou dinheiro que não era seu. Mentiu para mim. Mas você é meu filho, e não vou te abandonar. Ele começou a chorar. Pai, me desculpa. Eu fui fraco. Fui idiota. Foi. Mas pode mudar. Pode ser melhor. Como? Sendo homem de caráter de agora em diante, sendo o pai que seu filho vai precisar, sendo diferente de como você foi comigo. Ele acenou, olhos marejados, e vai devolver aquele dinheiro para quem precisa. Acha uma instituição. Doe. E toda vez que você pensar em atalhos, lembra dessa dor, dessa vergonha, e escolhe diferente. Vou fazer. Prometo. Nos abraçamos. Não era perdão completo, mas era começo. Vendi a casa onde vivi com Helena. Não conseguia mais estar lá. Cada cômodo trazia memórias envenenadas. Comprei um apartamento menor, mais simples, perto da distribuidora. Voltei a trabalhar. Não com a mesma intensidade de antes, mas o suficiente para manter a mente ocupada. 1 ano depois da prisão de Helena, fui visitá-la. Não porque ela pediu, mas porque eu precisava fechar aquele ciclo de verdade. Sentei na sala de visitas. Ela entrou. Uniforme da prisão, cabelo preso, mais velha. Antônio, você veio. Vim. Silêncio. Como você tá? Ela perguntou. Melhor do que merecia estar, depois de tudo. Ela abaixou a cabeça. Por que você veio? Para te dizer que eu te perdoo. Ela levantou os olhos, surpresa. Não porque você merece,
mas porque eu mereço paz e não vou conseguir carregar ódio para sempre. Então, te perdoo. Não para você, para mim. Lágrimas desceram no rosto dela. Antônio, eu sinto tanto. Eu sei, mas isso não muda nada. O que foi feito, foi feito. Você vai cumprir sua pena. Vai viver com as consequências. E eu vou seguir em frente. Você conheceu alguém? A pergunta me pegou de surpresa. Não, e provavelmente não vou. Você me ensinou que confiar é perigoso. Não é, ela disse, voz embargada. Eu que fui a errada. Mas existe gente boa. Promete que você não vai desistir de ser feliz. Olhei para ela, para a mulher que eu amei, que me traiu, que me destruiu. E senti compaixão. Não amor, não paixão, mas uma humanidade triste e cansada. Eu vou tentar, eu disse. Levantei. Antônio? Ela chamou. Parei. Obrigada. Por ter sido um bom homem, sempre. Aceei. E saí. E enquanto dirigia de volta para casa naquela tarde de sol, passei em frente a uma igreja. Sem pensar muito, estacionei. Entrei. Estava vazia. Só algumas velas acesas. Sentei num banco. Olhei para o crucifixo. E pela primeira vez em mais de um ano, orei. Deus, não sei se mereço sua atenção depois de tanto tempo longe, mas preciso de força. Força para perdoar de verdade. Força para recomeçar. Força para acreditar que ainda vale a pena. Fiquei ali, em silêncio, sentindo uma paz que não sentia há tempos. Saí da igreja mais leve. 2 anos depois, a distribuidora estava maior do que nunca. Contratei mais funcionários. Investi em expansão. Não porque precisava, mas porque precisava de propósito. Marcelo voltou para minha vida. Devagarzinho. Visitas, almoços, conversas. E quando meu neto nasceu, segurei aquele bebê no colo e senti esperança. Júlia cumpriu a pena e se mudou para outra cidade. Me mandou uma carta pedindo desculpas. Não respondi. Ainda não conseguia. Helena continua presa. Já cumpriu 3 anos. Ainda faltam 9. Eu aprendi que a vida pode te quebrar, mas também pode te reconstruir. De um jeito diferente. Mais forte. Mais sábio. E aprendi que família não é sangue. É caráter. É escolha. É quem fica quando tudo desmorona. Não sei se vou amar de novo. Talvez não. Talvez sim. Mas sei que não vou deixar o que ela fez definir quem eu sou. Sou Antônio Carlos Mendes, 59 anos, empresário, pai, avô e sobrevivente.